porque já que a gente falou em São Paulo, sexta-feira teve maior congestionamento na cidade de São Paulo. E o trânsito realmente hoje é um motivo de estresse muito grande. Você é dessas pessoas que ficam estressadas no trânsito? Não, eu imediatamente saio da cidade e vou para um lugar. Eu tenho um sítio aqui no Rio, em Rio Bonito, uma cidade maravilhosa, e eu procuro sempre fugir do trânsito, fugir da cidade. Porque eu vou mostrar para você agora, para você e para todos vocês, e você que está aí do outro lado da telinha, umas imagens que realmente impressionam e que tem acontecido demais, infelizmente. Vamos dar uma olhada. É realmente, assim, de assustar, né? E, infelizmente, tem sido cada vez mais comum. Eu já tive, infelizmente, estar no trânsito e ver uma pessoa, um motociclista ser atropelado. E é realmente algo que leva... Impactante, né? É muito forte, é um desespero. Eu entendo que muitas pessoas precisem da moto para trabalhar, usem a moto como meio de transporte, mas eu, particularmente, jamais conseguiria... Eu também... já andei de moto, mas assim, não voltaria a andar, porque fiquei com muito receio, muito medo. Acho que é realmente um risco, principalmente pelo volume muito grande de carros, andar hoje em dia de moto. Mas a gente está com duas pessoas aqui apaixonadas por moto e a gente vai conversar um pouco sobre essa paixão, sobre essa vida sobre duas rodas. Guilherme, você não tem medo quando você olha uma imagem? O que você sente quando olha imagens assim? Então, eu não me arrisco de moto aqui no Rio de Janeiro, eu ando de carro. Sou apaixonado por motos, mas eu deixo para andar quando eu vou para o sul, para área rural, praia. É perigoso porque acho que a pressa hoje em dia que causa isso tudo, né? Tudo muito rápido, o nosso mundo hoje é tanta cobrança que exige isso. Por exemplo, a gente vê motoboy cortando caminho para chegar mais rápido, para entregar um documento. Meu personagem na Malhação que eu estava fazendo era o Vitor, ele era um motoboy que entregava documentos. Então, assim, eu tive que estudar um pouco sobre isso e fiquei um pouco por dentro. Então, eu descobri, eu vi bastante essas situações. Moto é muito perigoso, acho que em qualquer lugar do mundo, né? Só que aqui no nosso país, atualmente, São Paulo, Rio de Janeiro, que também está em obra, é tanto caminho, tanto desvio, tanto caminho novo, rotas que a gente tem que pegar alternativas que acaba sendo perigoso. Aí tem as imagens do motoqueiro logo que ele entra já atropelando, já acontece logo um acidente. Né? Não, porque também, óbvio, acontece esse outro lado. Ele não só é atropelado, como muitas vezes provoca também o acidente, claro. Né? Exatamente. E diferente porque motoqueiro, hoje em dia, ele não anda exatamente na linha como o carro, né? Eles têm aquele meio, aquele vãozinho que eles querem cortar caminho. E acaba que aquele corredor, acho que é o corredor da morte, né? É o corredor perigoso. E eu tomo muito cuidado, acho que eu dirijo mais para os motoqueiros do que para mim mesmo, quando estou dirigindo de carro. Porque é extremamente, eu acho perigoso. O motoqueiro sempre confia em si mesmo. Mas eu não conheço nenhum que não tenha tido um histórico de acidente. Eu mesmo já caí de moto por acidente de pista, entendeu? De chão mesmo, sem ter ninguém. Então, a condição de uma estrada e você acaba caindo. A condição de uma estrada, então tem que tomar muito cuidado. Pablo, você adora moto, já teve 4 motos? Já tive 4 motos e atualmente eu tenho uma RR 600. Eu sou apaixonado por moto desde os 14, 13 anos de idade que eu sou fissurado assim por moto, adrenalina e tal. Mas eu acabei ficando com medo já, porque a gente vê tanta cena, tanta coisa ruim, né? Então eu mandarei com 2 filhos agora também, eu dei uma seguradinha. Eu vou sempre para academia de moto, alguma coisa assim bem próxima assim, mas não pego mais estrada com moto. Não pega? Não. Já se machucou? Já caiu alguma vez? Já tive uma queda assim meio feia, mas nada muito sério assim. Mas por desatenção sua, o que aconteceu? Não, fazendo uma manobra bem radical assim, sabe? Ah, tá vendo? Desatenção sua, sim. Verdade. Mas isso foi há 6 anos atrás, né? Não tinha filho ainda também e tal. E hoje eu sou mais consciente, né? No trânsito, eu acho que falta muito respeito da parte dos motoristas de carro, né? Então a gente acaba ficando com medo de sair na rua de moto. A gente tem aqui uns números muito impressionantes. A gente olha aquelas imagens e já fica impressionado. A gente tem números realmente do Departamento Nacional de Trânsito. Vamos dar uma olhada só. Olha,
houve um crescimento enorme no número de motos, né? Eram 5.300.000 em 2003. Olha só. Quando em 2013, 10 anos depois, a gente já estava com 17.300.000 motos. Isso até abril desse ano. É um aumento de mais de 220%. E, infelizmente, o número de mortes no trânsito por conta de motos seguiu a mesma rota ascendente, ou seja, cresceu muito também. A gente vai ver que em 2001, por exemplo, a gente pegou um período de 10 anos também. Em 2001 eram 3.100 mortes. Em 2011, 11.433 mortes, quer dizer, um aumento de 268%. É muito triste a gente ver que cresce o número de motos, a gente entende que cresce porque facilita-se o processo de compra da moto, as pessoas têm muito problema no trânsito, querem se livrar daquelas 4 horas que às vezes perdem ali, e às vezes optam pela moto, e aí a gente vê, infelizmente, o número de acidentes crescendo muito. A nossa parceira, Gabriela Lian, ela foi ouvir tanto motociclistas como motoristas, e foi muito difícil ela encontrar um motociclista que não tivesse uma história de acidente, uma história complicada usando exatamente a moto. Vamos ver. Você já sofreu algum acidente de moto? Já, vários. Mais ou menos uns 8. Tem alguma cicatriz? Várias. Já cortei aqui a mão, já o pulso aqui. Tive 3 vértebras quebradas e fratura múltipla na coluna. Esses acidentes foram por sua culpa, culpa de outros motoristas? Outros motoristas, alguns por minha culpa. A verdade é essa. Já viu algum acidente com motoqueiro? Vários, já derrubei 2 já. O que aconteceu? O motoqueiro deu certo, tá me dando passagem, depois se arrependeu e entrou na frente do carro, não tive tempo de frear. A maioria de tombo, depois a gente sai e não sabe o que aconteceu. Se ele está no lugar que ele sabe que tem movimento de moto, ele que preste mais atenção também, porque a gente está numa reta, eles que trocam de lado. A maioria dos acidentes de motoqueiro é motoqueiro novato na pista. Geralmente, quando a gente toma uma fechada, que a gente vai observar dentro do veículo, a pessoa está usando o celular e a culpa sempre vem pro motoqueiro, né? Você olha no espelho, você não vê eles. De repente, eles estão em cima de vocês. O grande problema é a falta de respeito mútuo, tanto de motoqueiro para motorista, de motorista, enfim, todo mundo está no estresse. A gente vê que no discurso está todo mundo afinado, né? Todo mundo sabe o problema, todo mundo entende a dificuldade, mas não há uma mudança. Para a realidade. Para a realidade ela é grande. A gente está com uma enquete no site, né? Já perguntou aqui, motoristas e motociclistas convivem bem? Essa é a pergunta. Sim, 17%, não, 83%. A maioria esmagadora acha que não é essa convivência que deve ser boa, mas infelizmente não é, né? Na 17 não é. disseram que sim, a convivência é boa. Que a convivência é boa, mas olha lá, a maioria, 83%, acham que não é boa a convivência. Ok, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Bom, nós estamos agora do lado de fora do nosso estúdio, nós estamos acompanhados do Tiago Vasconcelos e da Jaqueline Poltronieri. Eles são instrutores num centro de educação de trânsito para motociclistas, né? Queria saber de vocês o seguinte, o capacete, ele é o único equipamento exigido de um motociclista para ele trabalhar com segurança? Bom dia, Fátima. Bom dia. Falando em obrigatoriedade, por lei, sim, apenas o capacete. Demais equipamentos, nós recomendamos como melhor proteção, mas obrigatório só o capacete. E em relação à roupa dele, por exemplo, ele pode estar com qualquer roupa, pode estar de short. Você anda de short, Guilherme, por exemplo, de moto, normalmente? Pode andar de qualquer... Não. Eu acho que não é bom. Você, qual é a recomendação? A recomendação é que nunca ande de short, sempre com uma calça, com tecido bem resistente. Uma calça jeans já é o suficiente. Calçado fechado, sempre, no caso de mulheres. Só um pouquinho mais perto, obrigada. Muitas vezes as mulheres utilizam calçados abertos ou de salto que podem ocasionar alguma lesão, alguma coisa assim, um eventual acidente. Manga comprida, luva, esse é o equipamento ideal. Como está a Jaqueline, assim, né? Está utilizando. Ela tá... Sempre de luva, jaqueta, tecido resistente, uma bota, capacete. O capacete, detalhe, sempre que estiver pilotando, a viseira tem que estar abaixada. Para proteção dos olhos, claro, né? Exatamente. O que a gente vai mostrar aqui? Nós vamos mostrar... Nós vamos fazer uma demonstração de frenagem, porque nós indicamos nos nossos treinamentos que a maior dificuldade, a maior falha
que acaba sendo causadora de algum acidente é na hora da frenagem. Falha até na preparação desses motociclistas, no treinamento. Na própria formação eles já têm essa deficiência e acabam levando isso para a rua. E no momento de emergência eles acabam não sabendo acionar o freio correto da motocicleta. É difícil frear mesmo moto, Guilherme? É mais complicado? Você tem que saber regular, né? O freio de trás com o freio da frente, porque senão a moto destabiliza e é chão, certeza. Perfeito. Então a gente vai mostrar agora o que com a Jaqueline? Essa primeira frenagem, ela vai simular o usual, que a maioria dos motociclistas fazem num susto. Utilizar a embreagem da moto, anulando o freio motor e só o freio traseiro. Que muitos motociclistas têm medo de usar o freio dianteiro da moto. Usam só o de trás. Usam só de trás, então aí acontece isso. Então lá vem ela. E esses cones é como se fosse um carro, é isso? Isso, ela vai iniciar a frenagem lá. E ela tem um deslocamento bem grande desde a hora a hora que ela freou lá até ela parar aqui. E ela só usou então um freio. Isso, e percebeu que o freio foi travado. Então esse freio travado pode prejudicar a frenagem. Pode não, ele vai prejudicar a frenagem. E agora a gente vai ver então vou pedir para o carro vir para trás, né? Você pede por favor para o carro então, pode vir, por favor. E a gente vai fazer agora a Jaqueline fazendo a frenagem certa, correta, isso, né? Correta. E nessa frenagem correta, o pneu, a roda da moto não trava. Então, por ele não travar, ele tem mais aderência, como se fosse um freio ABS. Entendi. Isso serve para um caso de chuva, se tiver aquaplanagem, tiver molhado o chão, como que faz? Na chuva, a questão da utilização dos comandos da moto não muda. A gente sempre utiliza tanto freio dianteiro quanto freio traseiro com um pouquinho mais força no dianteiro. Porém, na chuva, pela falta de aderência, tem que ser muito mais suave no acionamento. É a única coisa que muda. Vamos ver então? Ela vai frear exatamente no mesmo lugar, né? Isso, na mesma velocidade, ela vai começar a frear no cone, percebe que não tem travamento de roda. E ela utiliza os dois freios até a moto apagar, porque ela está utilizando também o freio motor da motocicleta, que também é eficiente nessa situação de emergência. E para bem antes também, né? Muito antes. Entra aqui, Guilherme, vou entrar aqui do outro lado, no lugar do motorista, que agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre um problema, Thiago, que é muito grande, que é o fato da gente não enxergar muitas vezes o motociclista, né? Isso. Então, você se posiciona, você está dirigindo, sei lá, ajustei meu vidro, o meu retrovisor aqui, os retrovisores laterais, mas tem o tal do ponto cego, que a gente realmente não consegue muitas vezes enxergar. Sim. Era bom que a gente pudesse dar uma dica do que o motorista pode fazer. Vou até botar o cinto para fingir que eu estou dirigindo mesmo. Exatamente. Então, o que era possível fazer, eu como motorista, para enxergar esse motociclista? O ideal é o retrovisor externo, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ele estar o mais 90 graus possível. Não tão fechado. Isso. Quanto mais você conseguir enxergar o seu carro na parte interna desse retrovisor, menor vai ser o seu ponto de visão do lado de fora. Por exemplo, eu nesse momento não estou vendo o motociclista. A motocicleta. Não. Se você for abrindo o retrovisor aqui, perdendo um pouco do foco do carro. Continuo vendo o meu carro e agora eu já consigo ver o motociclista. O ideal é que você consiga enxergar uma parte bem pequena do seu carro aqui ou quase nada dele. A hora que o carro sumir, você para o retrovisor. O carro sumir? Isso. Então, por exemplo, eu posso abrir um pouquinho mais. Isso, até o carro sumir. Eu só estou vendo agora a maçaneta do meu carro. É uma boa posição? Pode ir um pouco mais ainda. Mas aí, se ele estiver muito pertinho, eu não vou perdê-lo? Não perde, porque ele já está bem no limite do carro aqui, o retrovisor. Ele fica então, assim eu vejo completamente que ela está ali. E o motociclista, e o detalhe, o motociclista olhando para cá, ele também consegue ver o seu rosto. Eu vou até levantar um pouquinho para Então, ele conseguindo ver o seu rosto, a gente está se vendo. Ele sabe que você está vendo ele. E se ela estivesse mais perto, eu também continuaria vendo? Também conseguiria ver da mesma forma. Porque isso é importante, principalmente na hora que você vai fazer uma troca de faixa, né? Porque não só o motociclista costura, mas a gente muitas vezes também quer fazer uma troca de faixa, ou precisa fazer uma troca de faixa. Correto. E eu preciso enxergá-lo. Então, a dica que você daria para os motociclistas é que eles reparassem se estão vendo o motorista pelo espelho. E se eu, na verdade, também estou vendo. E é bom não confiar só no retrovisor também, né? Sempre é bom dar aquela olhadinha pro lado, que é excelente toque. Mesmo dentro do carro, é bom você, o motorista, se movimentar. Porque você movimentando o corpo para frente, você abre mais o ângulo de visão. É verdade. Você olhando para a lateral, se o motociclista estiver aqui nessa posição que eu estou, aí eu já não estaria vendo no espelho. Aí você teria que olhar para a lateral do carro. Entendo. Olha, infelizmente você falou aí, ele falou da importância de você ter o equipamento, né? Que basta o capacete e tudo, mas às vezes tem aquela saidinha perto de casa, né? Tá tão pertinho de casa, eu já tô tão aqui do lado, eu só vou ali na padaria comprar o pão, então vou rapidinho, não vou botar o capacete. Infelizmente, a gente tem uma história triste para compartilhar com você de alguém que pensou assim e que teve a vida completamente mudada. Vamos ver.
André, você sempre gostou de moto? Sempre gostei de moto, desde menino. Eu gostava da velocidade. E a velocidade é um perigo, né? Eu falava para ele que ele não pilotava, né? Ele voava, que ele andava muito rápido, sem capacete. Achava que estava perto de casa, que era uma segurança. Ah, tá perto de casa, que não vai acontecer. André sofreu um grave acidente de moto há 8 anos, bem perto de casa. O rapaz acabou fazendo uma manobra na minha frente, né? E eu não vi. Eu fui arremessado cerca de 8 metros e acabei batendo com o pescoço numa pedra. Eu senti que meu corpo tinha sido decepado, né? Na hora eu pedi meu amigo para colocar a mão nas minhas pernas, ele colocou, mas eu não sentia. Chegamos no hospital, aí falaram que ele iria ficar, né? Não ia andar mais. Foi um desespero total. Foi um choque. Eu não acreditava. No hospital ali eu dormia, acordava, pensava que era um pesadelo, mas infelizmente era a minha realidade. Levanta a cabeça. A gente acredita que ao longo do tratamento ele vai ter uma boa recuperação, mas a capacidade de voltar a andar ainda é muito remota. Se eu pudesse voltar no tempo de 2005, eu teria me equipado. Eu teria saído de casa de moto, mas com capacete, com os trajes adequados, né? Depois de 4 anos de acidente, né? Aí nasceu o Lucas, que é a minha maior motivação, né? Ele é que me empurra pra frente. Às vezes eu tô lá meio desanimado, ele, vamos pai, vamos sair, vamos brincar. Meu objetivo é poder ter uma vida com qualidade, uma vida do lado da minha família, né? Poder me divertir com meu filho. Esse é o meu foco, é viver. Olha, corri e consegui chegar. Tá bem? Já está recuperado, Guilherme? Já estamos recuperados. Deu uma corridinha para chegar a tempo, porque eu queria conversar com a psicóloga Cecília Bellina. Ela trabalha com comportamento de trânsito há mais de 30 anos. É muito comum isso que aconteceu com esse jovem? Quer dizer, é perto de casa, então eu vou sem capacete mesmo? É, Fátima, infelizmente, a pessoa, quando ela está perto de casa, ela se sente segura, ou saindo ou chegando. A gente trabalha muito isso em direção preventiva, tá? A pessoa está pertinho, então ela acha, eu vou só ali, e ela conhece muito aquilo lá, ela conhece a rua, ela conhece os buracos, então ela acha que nunca vai acontecer nada. Então ela se descuida. Às vezes a pessoa não coloca o cinto, não coloca o capacete, está distraído, porque acha que aquele lugar ele domina. E não é nada disso, né? Ali é tão inseguro, precisa de todos os equipamentos de segurança como qualquer lugar. Tem a ver com conhecimento do terreno, né? Com a geografia, né? Com a área em que você está andando, né? Tem uma coisa, uma frase na direção preventiva que diz que o quilômetro mais perigoso a se percorrer é o seguinte. Quer dizer, não tem nem mais nem menos. É sempre o próximo metro, o próximo quilômetro a ser percorrido, ele merece toda a atenção. A gente viu com o Thiago ali fora, exatamente, que ele sente que uma das grandes dúvidas e um dos grandes problemas é a questão do freio. Você acha que a formação desse motociclista, ela é deficitária? Quer dizer, na verdade, esse motociclista nunca vai à rua, não é verdade? Diferentemente de quem faz autoescola, o motociclista faz a motoescola, mas ele nunca é testado na rua. Exatamente. É muito falha a nossa avaliação para motociclista aqui no Brasil, tá? O exame não passa de 2 minutos, é um circuito fechado e ele não tem tempo. Quer dizer assim, você vai fazer aquele circuito, está mostrando ali, não tem tempo, então quer dizer que devagarzinho você consegue e sai de lá habilitado. E sai de lá habilitado para dirigir qualquer tipo de moto, para pegar umas 600 cilindradas ou 1.200, isso é um absurdo. Mas você falou no Brasil, é diferente em outros lugares? Diferente. Em que lugares, por exemplo, é diferente? No Japão. O teste, a avaliação no Japão, para você ter uma ideia, ele tem exatamente o que a Jaqueline. A Jaqueline fez lá fora. Ele tem teste de frenagem. O circuito é muito grande no Japão e, além disso, tem tempo. Tem tempo contado. Ou você fecha o circuito
no tempo contado ou você está reprovado. Por quê? Porque é aí que vai mostrar a sua habilidade, porque você faz devagarzinho, é fácil. No Japão é muito rigoroso, na Europa também é mais rigoroso. Também existe, assim, no Japão existem 3 tipos de categoria de habilitação de moto, né? Então, as diferenças são gritantes, tá? E aqui no Brasil nós ainda estamos caminhando e muito, muito, muito lentamente. Agora, Cecília, você falando isso, você falou assim, não vai para a rua, tem determinados testes que não são feitos. Não testa, por exemplo, o seu estresse, né? Como é que você fica? Como é que você se sente quando você está no trânsito e você é ameaçado? Eu vou te mostrar um VT, até para a gente repercuti-lo. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem, que eu acho assim assustadora. Acontece, na verdade... Não é essa não, gente. A imagem que eu queria é a imagem do acidente, em que o... do flagrante do acidente. Na verdade, tem o carro parado, o senhor desce, aquela situação típica. A moto bateu no carro, ou o carro bateu na moto, o carro parou e o motorista vai dar uma olhadinha no que aconteceu. Será que amassou, será que não amassou? E, de repente, começa uma... Olha só, é essa imagem, exatamente. Obrigada. Ela foi exibida no Bom Dia Brasil mês passado, não, esse mês ainda, dia 18 de julho, olha só. Aí chega o motociclista, começa uma conversa, até aí tudo bem, olha, você saiu dali, a discussão, né? De repente, olha só. Só uma loucura, né? Ele volta com tem duas moças, 2 senhoras ali, jovens, tentam impedir o que está acontecendo. É de uma agressividade, de um estresse desmedido, e ele só para quando outras pessoas chegam ao local. Ele foi preso, foi indiciado por tentativa de homicídio. E, felizmente, as informações que a gente tem, esse motoqueiro não tinha habilitação, que é pior ainda, né? Já foi preso por furto, e o motorista, um senhor de 55 anos, foi levado ao hospital, mas felizmente teve alta. Essa situação de estresse, em nenhum momento essas pessoas são testadas, porque elas não enfrentam o trânsito. Não é avaliado, né? No carro também é um circuito muitas vezes pequeno, também essa relação no trânsito não é avaliada. E é exatamente essa relação que pode se tornar perigosa. Não, é claro que a gente mostra um exemplo extremo, a gente não sabe que não é qualquer incidente ou acidente, né? Olha a nossa enquete como é que já está. Motoristas e motociclistas convivem bem, 90% acham que não, só vai aumentando, né? Isso é o reflexo dessa imagem que a gente viu aí. Exatamente. A convivência ainda é muito ruim. E, Fátima, essa imagem, ela não é tão extrema assim. Isso acontece diariamente no certa trânsito, frequência, né? Com bastante frequência. Então, a gente não está pegando uma imagem assim que aconteceu uma vez, não. Isso é muito constante no trânsito. E, às vezes, até carro com caminhão, carro com moto, com todos os motoristas. Isso é muito perigoso. Infelizmente, né? Infelizmente, quer dizer, porque do jeito que está, a gente precisando circular, já com tantas dificuldades de locomoção, mais uma que é essa da relação pessoal, é realmente uma pena que seja assim, né? Bom, acho que está na hora da gente desestressar, não é não? Da gente dar uma relaxadinha, porque a gente viu, eu realmente fico muito chocada com uma imagem como aquela. Não posso imaginar uma pessoa que por qualquer motivo pega um pau daquele tamanho para bater numa outra pessoa.